Então, meus amores, continuando, parte 2. Quem não assistiu, primeiro, eu sou Cris Fiuza, terapeuta emocional e espiritual e energética, tenho um canal de tarô. A dica de milhões sobre manipular forças contra a vida de alguém. Se você tá com a sua vida paralisada e estagnada de alguma forma, que você sente que você empacou como mula na vida, isso é muito sério, que você não consegue se relacionar com ninguém, você não consegue desenvolver o seu dinheiro, o seu campo profissional financeiro, dependendo daquilo que você intencionou na direção de alguém, preciso pedir para que vocês pensem se em algum momento da vida de vocês já fizeram algum trabalho magístico contra a vida de alguém. Que às vezes vocês podem achar alguém tá fazendo alguma coisa contra mim. E não é. Pode ser o próprio trabalho que você em algum momento da sua vida desejou para alguém e tendo essa rebarba aí na sua vida energeticamente. Então preste atenção quanto a isso, porque o primeiro vídeo eu estava falando de 2 pessoas que eu atendi, que vieram para eu fazer um jogo de tarô e reclamando que os caminhos estavam fechados e nada mais era do que a própria magia que elas fizeram em algum momento para a vida de alguém, fazendo efeito na sua própria vida, como nós começamos a falar sobre a lei do retorno, que ninguém fica sem pagar a conta. Então, antes de desejar alguma coisa contra a vida de alguém, pense na sua própria vida. Acho que seria uma ótima alternativa para não estar caçando sarna para se coçar. E é uma boa dica aí de milhões de verdade mesmo. Inclusive, uma dessas pessoas que eu atendi, ela não tinha noção e ela veio me falar, mas eu já fiz isso há 6 anos atrás, né? Foi um ex-marido que eu queria ter uma oportunidade de retorno e tudo mal, mas a vida do caba tava de perna pro ar e a dela também. Eu falei, não importa o tempo, né? Já faz muito tempo isso, mas você fez em algum momento. Gente, não é um vídeo, mais uma vez vou explicar, condenando a atitude de alguém, criticando questões de magia, cada um sabe o que faz. Eu tô falando pela experiência que eu tenho tido, que é uma boa dica. Antes de alguém fazer algo contra a vida de outra pessoa, precisaria pensar muito bem sobre as consequências de estar manipulando. Com o que você está fazendo? Qual é a entidade que você está fazendo, às vezes, um contrato? E o peso que isso vai trazer para a sua própria história. Então, percebam que aqui não é atacando ninguém, o trabalho de ninguém. Eu desfaço sem magias, encaminho obsessões com a mesa radiônica de Arcanjo Miguel. Não é para vender o meu trabalho, nem criticar quem trabalha com magia. Eu estou falando para as pessoas terem consciência, porque muitas vezes pessoas procuram esse tipo de coisa totalmente perdidas, não têm responsabilidade com o que estão se metendo, não fazem ideia da sarna que estão caçando para se coçar durante a vida, e isso é muito sério, porque eu vejo que às vezes as pessoas fazem isso não é nem por amor, é por ego, é por muita vaidade, por não saber ser rejeitada, por às vezes não querer ver, não ficou comigo, então não vai ficar com mais ninguém. Só que isso acaba atrapalhando a própria vida de quem está manipulando essas forças. Então o vídeo é justamente, quando pessoas vêm me perguntar, Cris, você faz magia? Eu falo, não faço e não recomendo. Porque quando eu desfaço e abre a minha tela mental e me mostram, sabe o que as entidades me falam? Não somos nós que vamos atrás de ninguém para fazer contratos e para pedir nada. As pessoas que nos procuram para oferecer elementos e quererem prejudicar a vida das outras. Então a maldade está nada mais, nada menos do que o coração do ser humano.
Porque as entidades, por mais trevosas, de baixa energia e frequência que elas sejam, elas não vão atrás de ninguém para influenciar para que elas façam mal umas às outras. As pessoas que vão procurar esse tipo de coisa. E eu aqui na mesa radiônica já vi várias vezes seres falando sobre isso. A maldade está no coração de vocês mesmos, porque vocês que procuram a gente, e a gente trabalha com elemento, com força, com energia. É o nosso trabalho, a gente aceita, mas eles não estão batendo na porta de ninguém para fazer mal uns aos outros. Fica a dica.